Graças, paz, abençoados, com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Glórias ao Cristo eterno, ao Espírito de Cristo, ao Cristo ressuscitado. A Ele toda a honra, toda a glória, o louvor, o poder, o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos sem fim. Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Para a glória do Deus eterno, assim, Deus querendo, esse vídeo chegará até você em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo, né, em outros países, no exterior. Amém? Assim, o Espírito de Cristo agindo, você vai ouvir esta mensagem. E eu espero que você, que vai ouvir, que começou a ouvi-la, esta mensagem, espero que você vá até o fim, porque você vai aprender uma coisa aqui importante, né, sobre isto aqui, ó. Evangelion Aionion, ou seja, Evangelho eterno, eterno Evangelho. Este Evangelho pregado pelo anjo, aqui está no grego, você está lendo grego. Este Evangelho pregado pelo anjo, no Apocalipse capítulo 14, versículo 6, ele foi pregado pelo anjo, este Evangelho, e terminou em 70, foi até 70, ou este Evangelho é eterno? O que é que você me diz? Então, nós vamos estudar sobre isso. Agora, o tema, não se escandalize, não leve a mal, nada questão pessoal, eu não o conheço, né? Apenas assisto os seus vídeos, aprendo também com ele, o meu querido e amado irmão Geraldo Moraes. Geraldo Moraes, é apenas essa questão sobre escatologia consumada, sobre outros temas dentro, a vinda de Cristo, a grande tribulação. O senhor é top, dá show, né, de Bíblia aos doutores na religião. Mas aqui, Geraldo Moraes, não dá para eu compartilhar, não dá para eu somar com você, não tem como eu concordar contigo, Geraldo. Por isso que o tema é esse aqui, ó. Geraldo Moraes comete 2 erros em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Os erros de Geraldo Moraes, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, está aqui, ó. Evangelho e Aionios, beleza? Tranquilidade. Então eu vou comentar, eu vou mostrar, eu vou provar dentro das escrituras que Geraldo Moraes cometeu 2 erros e que está levando milhares de pessoas ao engano, ao erro também. Vou botar aqui no português, isto aqui, ó. Depois eu volto aqui para Geraldo Moraes, mas eu vou colocar aqui, ó, pronto. Vamos para o português agora para a gente entender, beleza? Apocalipse capítulo 6, vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno. Lembra lá no grego lá? Porque não podemos esquecer que de Mateus a Apocalipse, tudo isto foi escrito no grego koine, o grego da época. Deixa eu botar aqui o horário. Certo? No grego da época. O grego da época de Cristo, de Pedro, de Paulo, de João, da igreja do primeiro século, 300 anos antes de Cristo e 300 anos depois de Cristo, este grego predominou, que era o grego popular, certo? Então, aqui foi escrito todo no grego. Então, a interpretação, né, a tradução veio daqui para as demais línguas.
Então é daqui que tem que ser traduzido. Eu não posso dizer que eterno é finito porque no português está finito. Não. Eterno veio do grego, e a palavra grega escrita aqui, lá no grego, é aionios. Então ele diz, vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Já expliquei isso aqui no vídeo anterior, procura lá que você vai achar o significado disso aqui, ó. Nação, tribo, língua e povo. A nossa questão agora, certo? Que eu vou mostrar para você os dois erros que o meu irmão, amado irmão querido, Geraldo Moraes, né, batalhador, gente boa, cometeu aqui nessas duas palavras, evangelho e eterno. Mas antes de eu entrar na explanação, eu queria deixar um forte abraço aqui ao meu irmão, também do canal O Preterista, e a todos os irmãos do Preterista que acompanham o canal lá, Otonelson Moraes, um forte abraço, meu irmão, né? Aí somos conterrâneos aqui do Nordeste, somos vizinhos, não tão vizinhos, mas somos do Nordeste, né, companheiro? Não fica chateado comigo, nem eu estou chateado com você. Assisti sua live hoje, participei, comentei, né? E a questão é questão de conhecimento, questão teológica, dentro do campo das Escrituras. Nada pessoal, porque eu nem te conheço, como é que eu poderia, né, entrar numa questão pessoal, tá bom? Mas vamos continuar discutindo, mostrando os seus pontos, os meus, tá bom? E quando quiser fazer uma live comigo, estou à sua disposição. Um forte abraço. Deus continue abençoando grandemente Otonelson Moraes, você, sua família, seu estado, para a glória do Rei Eterno Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, vamos lá. Os dois, Geraldo Moraes cometeu dois erros em Apocalipse 14:6, beleza? Então, eu vou comentar, eu vou falar sobre evangelho e em seguida eu vou falar o erro que Geraldo Moraes cometeu sobre essa palavra aqui e depois vou mostrar esta palavra eterno aqui, outro erro que Geraldo Moraes cometeu. No vídeo passado, só faltou eu mostrar o que Strong comentou sobre eterno. Certo? E eu vou mostrar logo que Strong comentou, né? Escreveu lá sobre eterno. Vamos ver o que é que Strong fala sobre isso aqui. Isso aqui é a Bíblia. Olha só, Bíblia aqui, ó. Olha aqui, ó. Bíblia interlinear. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Bíblia interlinear. Usada agora por Geraldo Moraes, usada por Otonelson Moraes. E vamos ver o que Strong fala sobre isto, beleza? Apocalipse 14:6, aí ele vem aqui, ó, tá aqui, ó, Evangelion, aqui, ó, Evangelion, aí depois ele vem aqui e coloca aqui, ó, Aionion, ok? Aí vamos ver o que ele vai falar sobre Aionion. Ele vem, traz aqui todas as traduções, Evangelho Eterno, Evangelho para sempre. Aí ele vem aqui, olha só, aqui é o comentário, o que é Aionion? Aqui, ó, Strong, tá vendo aqui, ó? Strong, olha só, ó, Strong, o comentário dele, de Strong sobre este Evangelho Eterno. O que Strong vai falar? Aí ele vem falar sobre glossa, né? Ele fala também aqui, ó, né? Aí glossa, tá falando aqui de estado éternos, nações, tal. Aí ele vem aqui, aionios, pronto. Aqui, ó, aionios, que é um termo grego que, segundo Geraldo Moraes, e Otonelson Moraes, e Messias Souza, e André Pimentel, né, diz que é o termo usado para finito. Mas olha o que Strong diz, contrariando vocês. Strong tá aqui, ó, aionios, certo? Aí aqui, ó, aionios. Aí ele diz assim, a primeira opção que Strong dá sobre aionios, sem começo e nem fim,
aquilo que sempre tem sido e sempre será, sem começo. Terceiro, sem fim, nunca termina, eterno. Eterno aqui é para sempre. Então, eterno nunca termina, sem fim, sem começo e nem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será. Então, Strong está dizendo que esta palavra aionios para evangelho eterno, olha só, olha que Strong está comentando isto aqui, ó. Strong está comentando sobre isto aqui, ó. Evangelion, olha só, Evangelion, aqui, ó, pronto. Evangelion, aionium, isso aqui que está em azul, ó. Strong comentou isso aqui, ó, Evangelion, aionium. Então, aionios, está na palavra raiz, beleza? Aqui ela está flexionada, mas lá na palavra raiz, quando você vai procurar, está aionios. Então, para aionios, Strong diz, sem começo, sem fim, perene, eterno para sempre, nunca termina. Ou seja, segundo Strong, ele está dizendo que este evangelho é eterno, sem fim, que nunca termina. Voltando agora, só para que eu esqueci de comentar isto no vídeo passado. Voltando agora para cá, certo? Aqui, ó. Evangelho eterno, certo? Vamos ouvir, olha só o que é que Geraldo Moraes, agora você vai ouvir o comentário segundo Geraldo Moraes. Strong, que é professor, doutor, PhD, pós-doutorado, passou uma vida inteira estudando grego, hebraico, né, e outras línguas, para nos trazer, melhorar aos leigos como eu, né, ter uma noção do que significa esta palavra aionios, eterno no grego, né, e Geraldo Moraes, Otonelso Moraes, Messias Souza e André Pimentel discordando de Strong e dos outros lexos que eu mostrei aqui, de vários lexos, né, de vários doutores, de conhecedores, há mais de 20, 30 anos estudando a língua, e a gente chegando agora querendo dizer que Strong está errado. Olha agora o comentário, né, olha o que diz Geraldo Moraes sobre o Evangelho eterno. Vamos ouvi-lo. É pouca coisa aqui, 2 minutos e meio. Olha o que é que Geraldo Moraes fala sobre este Evangelho eterno. E nós agora estamos vivendo esse Evangelho aqui. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Um burro de 4ª série vai dar uma aula nos mestres que vai dar gosto de ouvir. Vamos ver. Comigo até o final. Vamos ver? Bora. Vamos ver. Daqui embaixo. Um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Como eu não tinha reparado nisso? Olha, esta era a linguagem judaica. A tribo. Existe tribo hoje de Israel no dia de hoje? Começou? Preste atenção que Geraldo Moraes, ele só, aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, nação, tribo, língua e povo, ele só comenta tribo. No meu vídeo passado, eu mostro isso aqui, de acordo com a língua grega, nação, língua, povo, né? Terra, mas Geraldo Moraes só fala da língua, de tribo, né? Se referindo às tribos de Israel. Mas ele não comentou nação, terra, língua e povo. Mas vamos ouvi-lo. Para acender os olhos, agora vamos ler o versículo 7. E os mestres que elaboraram esse terceiro evangelho, do evangelho eterno, dizendo que não existe mais a graça de Deus, nunca leram o contexto que é o versículo 7. Vai explicar. Esse anjo com o evangelho eterno, ele tinha uma mensagem. Vamos ver qual é a mensagem. Segundo Geraldo Moraes,
ele diz que o anjo, este anjo aqui, ó, vi outro anjo. Ele diz que esse anjo tinha uma mensagem. E segundo Geraldo Moraes, a mensagem do anjo era o evangelho eterno, né? Pregando, anunciando juízo sobre Israel. Eu vou falar sobre isso. Vamos ver. Do evangelho eterno no versículo de número 7, dizendo: olha o que esse evangelho eterno dizia, o anjo com o evangelho eterno dizia, olha aí a mensagem em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Pode parar. Ué, o evangelho eterno que eles dizem que nós estamos vivendo hoje está anunciando o juízo de Deus? Percebeu? Geraldo Moraes está dizendo em seu canal no vídeo que o anjo do evangelho eterno, que o anjo estava anunciando o evangelho eterno, era juízo. A mensagem do anjo levando o evangelho era juízo sobre Israel. Por isso que o tema é Geraldo Moraes comete 2 erros. E um desses erros é esse aqui. O evangelho eterno, né? Sobre evangelho e sobre eterno. Então ele diz que este evangelho era juízo sobre Israel. Mais um pouquinho. Mas o juízo não se deu em 70? Olha só que você vai aprender em apenas uma semana na jornada de inteligência artificial da Rextech. Na primeira aula, eu vou te explicar o que é. Essa conta então não fecha. Ou nós estamos esperando de novo o juízo? Ou esse evangelho eterno preparado pelos mestres da graça vai trazer juízo para nós? Olha só. Opa! Aí, então, eu entendo o que Paulo disse. Entendeu mesmo não, Geraldo? Se trouxer um outro evangelho da justificação que ele pregava para a igreja de Cristo, é anátema. Olha a mensagem que o evangelho eterno trazia. Vamos ler mais uma vez? Dizendo em grande voz, olha a mensagem do evangelho eterno. Isso aí, e dai-lhe glória, olha, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. É esse evangelho que pode ser pregado hoje? Pronto. Então, segundo Geraldo Moraes, deixa eu voltar aqui para Apocalipse capítulo 14, 6. Segundo Geraldo Moraes, nós vamos comentar sobre isso, ele diz que este evangelho, certo? O anjo estava anunciando o juízo. Vamos colocar aqui o versículo 7, né? Versículo 7, ele diz que este anjo aqui, ó, proclamando em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é a hora do seu juízo, e chegou, né? A hora do seu juízo chegou. Adorai aqueles que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, ele disse, Geraldo Moraes, que o evangelho eterno era juízo sobre Israel, por causa deste versículo 7. Agora, vem comigo. Vou mostrar o erro do Geraldo Moraes. Juízo sobre Israel. A questão é, Geraldo Moraes não foi fiel, né, ao texto. O evangelho eterno, presta atenção, o evangelho eterno ainda não estava sendo anunciado pelo anjo. Captou? O evangelho eterno, deixa eu voltar aqui, ó, o evangelho eterno ainda não estava sendo anunciado pelo anjo. Como assim? Você vai dizer, como assim, irmão Van? Estava assim. Ué, ele não tinha um evangelho eterno? Presta atenção aqui, ó. Um evangelho, certo? Versículo 6, diz aqui, ó.
Vi outro anjo que voava pelo meio do céu trazendo um evangelho. Um evangelho. Evangelho vem da palavra raiz grega. Isto é importante você captar esta mensagem. Evangelion, que é um substantivo neutro usado neste contexto. Esta palavra foi usada aqui, evangelho, neste contexto para boas novas, notícias alegres ou agradáveis, anunciar boas notícias. Em algumas línguas, a expressão evangelion ou evangelhos, em algumas línguas, refere-se a uma notícia que deixa feliz, que traz alegria, uma notícia que provoca um sorriso, uma mensagem que alegra o coração. Eu pergunto para você, juízo, você entendeu? Evangelho são boas notícias, notícias alegres, notícias que alegram o coração, né? Uma mensagem que alegra o coração, notícia que deixa feliz, certo? Ou notícias agradáveis. Aí eu pergunto a você, este anjo que Geraldo Moraes disse que estava trazendo juízo aqui, ou seja, juízo, grande tribulação que ele estava anunciando, destruição, não é evangelho de boas notícias. Você está entendendo o erro que Geraldo Moraes cometeu? Isso é apenas o início, é o princípio, isso é isso é só a introdução. O evangelho significa boas novas, boas notícias, neste contexto, né? Evangelho. E o anjo tinha uma notícia boa, notícia agradável, uma notícia que alegra o coração. Juízo é notícia boa, juízo é notícia agradável, juízo é notícia que agrada o coração de uma pessoa, não. Então, Geraldo Moraes já nos dará a entender que este anjo não estava anunciando o evangelho. Presta atenção nas palavras. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia. O anjo anunciava ou trazia um evangelho eterno. Outra coisa que é muito importante, o evangelho eterno seria proclamado ou anunciado com boas novas. Evangelho, boas novas, boas notícias, juízo Geraldo Moraes, grande tribulação, destruição, não são boas novas vinda de Deus, mas sim o anjo tinha, que voava pelo meio do céu e trazia, ele não estava pregando, o anjo não estava anunciando, o anjo não estava revelando, apenas o texto de Geraldo Moraes, que o anjo trazia um evangelho eterno. Aí, para complicar Geraldo Moraes mais ainda o seu raciocínio, ele trazia um evangelho eterno para proclamar, ou seja, para anunciar, para proclamar. Vou falar isso aqui já, né? Este aqui, evangelho boas novas, não era juízo. Quem estava falando, proclamando, anunciando juízo foram os 7 anjos. Eu vou também falar sobre isso. Geraldo Moraes vai ter uma surpresa não muito boa, né, no que eu vou explanar. Mas, Geraldo Moraes, fica tranquilo que é só conhecimento. Então, em algumas expressões,
Evangelho, que são boas notícias, notícias agradáveis, é uma notícia que, neste contexto, Geraldo, uma notícia que deixa feliz, que traz alegria, uma notícia que provoca sorriso, uma mensagem alegre ao coração. Então, se o anjo estava proclamando juízo, grande tribulação, destruição, não era o Evangelho eterno. Detalhe aqui, Geraldo Moraes, Evangelho eterno seria proclamado ou anunciado com boas novas. Juízo, o Evangelho eterno, para proclamar, ainda no futuro, para proclamar, não estava proclamando, para anunciar, não estava anunciando, beleza? Correto? Então, este evangelho, o juízo, já estava sendo anunciado antes desse anjo aqui. Antes do anjo chegar com o evangelho, ou seja, com o juízo, com este evangelho, o juízo de Deus sobre Israel já estava sendo anunciado para os judeus e para Israel. Já dos profetas, Sofonias, olha o que é que diz. Deixa eu achar aqui, Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Olha como o juízo já vinha sendo anunciado antes do anjo. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor, no dia da ira. Ou seja, o que aquele anjo estava anunciando era juízo. Agora, não o evangelho eterno, porque ainda iria ser anunciado. Aqui, Salmo 37, versículo 8. Então você vai entender que esse juízo, essa ira de Deus que viria sobre os judeus, o anjo não precisava mais anunciar. Por quê? Porque já estava sendo anunciado. Ao anjo, aqueles 7 anjos, né, eles sim anunciaram o juízo. Vou mostrar tudo bem detalhado a você, do canal de Geraldo Moraes, do canal do Messias Souza, do canal André Pimentel e também do meu querido e amado irmão, né, Otonelson Moraes. Então, este anjo aqui, Salmo 37, 28, aliás, esse anjo não, Salmo 37, 8. Então, o juízo de Deus, a ira de Deus, já Salmo 37, né, versículo 28, 37, 28 diz: pois o Senhor ama a justiça e não desampara seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. A descendência dos ímpios será exterminada na grande tribulação, na ira do dia do Deus Todo-Poderoso, beleza? Também o Salmo 91, 3, ou seja, a ira de Deus já estava sendo anunciada também por João Batista, aqui Mateus 3, 7, Lucas, Lucas, capítulo 3, versículo de número 7, então, isto não é evangelho de boas novas. E João dizia às multidões que vinham para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ira futura. Então, aqui não é boas novas, aqui é o anúncio de ira, certo? Outra também, aí você vai ver Mateus também anunciando a ira, né, futura. Aqui, Mateus 25, 31 a 46, Mateus 12, 36. Vamos ver Jesus também anunciando a ira. Mateus 12, versículo 36. Olha só. Digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem no dia do juízo. Aí você vai ver também o versículo de número 37, Mateus 25, 31, 46 ao 46, João 16, 7
ao versículo 11, Mateus 10, 15. Os apóstolos, Paulo também anunciou a ira de Deus, Romanos 12, 12. Vamos ver aqui pelo menos um, né? Romanos, aqui ó, Romanos 2, aqui Romanos 2, 2. Olha só. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. O julgamento de Deus, né? O juízo de Deus. Nós sabemos que o julgamento de Deus, o juízo de Deus é todos contra os ímpios, os mentirosos, né? E assim vai. Aí 1 Tessalonicenses 5, 6, 9, Paulo anunciando o juízo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Pedro também fala sobre isto, sobre o juízo de Deus, a ira de Deus, né? 2 Pedro 2,9, aqui, ó, 2 Pedro 2, versículo 9, olha o que Pedro fala. O Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo, que foi a grande tribulação, os injustos que já estão sendo castigados, Ou seja, já estão sendo castigados, mas ainda iriam passar pelo juízo de Deus, o grande dia do juízo de Deus, que fulminou no ano 70 do primeiro século, que ali foi a grande tribulação. Ou seja, o anúncio, irmão Geraldo Moraes, o anúncio da grande tribulação, do juízo e do fim, não é evangelho de boas notícias. Deixa eu voltar lá. Apocalipse 14, versículo de número 7. Proclamando em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é a hora do seu juízo. Juízo aqui não é evangelho de boas novas e de boas notícias. No versículo 6, apenas para repetir, para a gente finalizar esta parte, no versículo de número 6, aqui, ó, esta palavra aqui, ó, evangelho eterno. Então, para esta palavra evangelho, que veio do grego, aqui, deixa eu colocar lá de novo, que veio esta palavra aqui, ó, pronto, evangelho. Então, essa palavra foi tirada do grego, e esta palavra, neste contexto de Apocalipse 2, 14, 6, ela quer dizer boas novas, notícias agradáveis ou alegres, anunciar boas notícias, certo? Uma notícia que deixa feliz, isso aqui, ó, notícia que deixa feliz, que traz alegria, uma notícia que provoca um sorriso, uma mensagem que alegra o coração. Repito, juízo de Deus, grande tribulação, destruição, não é evangelho, não são boas novas, beleza? Tranquilidade, então, certo? Aqui, ó, este evangelho aqui não estava sendo anunciado pelo anjo, o anjo não estava anunciando pelo evangelho. Este evangelho ainda não tinha sido anunciado ainda. Por quê? Porque do céu para proclamar. O anjo, sim, estava anunciando juízo. Foram 7 anjos. Mas este evangelho significa boas novas, boas notícias, notícias alegres, que alegra o coração e não juízo, segundo Geraldo Moraes. Então, o primeiro erro de Geraldo Moraes foi dizer que este evangelho era juízo sobre Israel. Não, Geraldo Moraes. Este evangelho que ainda iria ser proclamado era boas novas, notícias alegres, beleza? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre isto aqui, ó. Importantíssimo. No próximo vídeo vou falar sobre isso aqui, ó. Este anjo aqui, de Apocalipse 6:7, ele estava
pregando o evangelho eterno? Sim ou não? Ou o anjo estava para pregar, anunciar o evangelho eterno? Ele já estava pregando? Leia o contexto. No próximo vídeo você já pode comentar aqui se este anjo que Geraldo Moraes disse estava pregando o evangelho de juízo, ou ele ainda iria pregar, anunciar este evangelho. Próximo vídeo, vai estar muito bacana, vou trazer o que é pregar segundo a língua original. Para pregar aqui, este evangelho era para pregar ou proclamar. Não perca, deixa teu like, se você está gostando. Se quiser se inscrever, ajuda, se inscreve porque ajuda o canal, mas eu não ganho um centavo, nunca ganhei um centavo do YouTube, tá bom? Então, Deus te abençoe grandemente, volta ao vídeo, assista, beleza? Evangelho aqui é boas novas, juízo, Geraldo Moraes, não é boa nova. Paz do Cristo eterno.